eu ver aqui. Isso. Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria, né, tê-los aqui conosco já, de antemão, para todos que já estão aí se conectando. Se estiverem me ouvindo bem, acenem aí, dá um joinha aí, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é a questão de estratégias de estudos, né, para a prova da OAB em tempos de pandemia. Nós tivemos hoje, vamos ter a honra de ter, né, nessa conversa, nesse bate-papo, a professora, advogada e coach Luísa Soalheiro, que aceitou o nosso convite para poder bater um papo. Como todos sabem, nós vivemos um período, né, turbulento em função da pandemia e, enfim, e temos que nos adequar, né, vamos dizer assim, em função daquilo que o momento impõe, né, tem nos imposto, vamos dizer assim. E falar um pouco sobre... E a proposta do NDM é exatamente essa, de levar conhecimento, né, ofertar, vamos dizer assim, dicas, conhecimentos para que, né, para alunos, para quem já é formado, para quem, né, precisa aí, vamos dizer assim, caminhar e aprender assim como nós todos temos aprendido, né, no dia a dia. Eu não sei se a Luísa já está... Deixa eu ver se a Luísa já está por aqui, para que a gente possa... Só um minuto. Deixa eu ver aqui, um minuto só. Deixa eu convidá-la aqui, deixa eu ver. Eu ainda estou apanhando um pouco com essas questões, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Isso. Que a Luísa vai... Deixa eu ver aqui. Ah, perfeito! Ei, Boa pessoal, noite! boa noite! Tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você Então, me ouve? sim, tá ótimo. Porque eu Ah, coloquei o que celular aqui bom. para carregar e aí fiquei com medo de não conseguir. Mas que maravilha! Não, perfeito. Primeiramente, uma alegria, assim, ter você aqui conosco. Primeiro porque você é um destaque, né, vamos dizer assim, por esses projetos que você vem desempenhando. Depois você vai falar um pouco sobre ele, e especificamente sobre o AB 365. E eu, particularmente, assim como outros integrantes do MDM que está aqui acompanhando essa live, tivemos o privilégio de tê-la como mestre, como professora, né? E aprendemos muito contigo. Eu vou abrir o espaço para que você se apresente, né? Enfim, cumprimente a todos e já de antemão te agradecendo pelo privilégio de tê-la aqui. Bem, eu que agradeço, Carlos, no seu nome, né? Mas todo mundo que participa do NDM, né? O Núcleo de Direito e Desenvolvimento. É um projeto muito maravilhoso. Já faz tempo que a gente está tentando essa live, né? Entrei É de férias verdade. ontem, e aí eu falei assim, não, agora tem que dar, porque poder contribuir com esse projeto que é tão legal, que é tão interessante, que tem um propósito de apoio, de solidariedade entre vocês, de solidariedade também, né, para com a sociedade, eu fico super feliz. E um pouquinho com você, o Rodrigo também. Deu uma travada, mas você está me ouvindo, né? Não, tô te ouvindo agora, eu dei uma travada, mas estou te ouvindo. Então, Luísa, a gente está vivendo um período tão turbulento, né?
em função dessa questão do Covid, da pandemia, questões que a gente conversando até com os nossos pais, avós, para quem ainda tem, fala que nunca viveram uma situação tão complexa, né? Ao qual nós atravessamos. Isso muda muitas relações, né? Eu comentava esses dias com os colegas, dizia assim que praticamente a cada semana 2 ou 3 legislações novas, medidas provisórias, ou seja, acaba que todo mundo tem que se adequar e acompanhar de forma muito presente todo esse cenário que vai sendo criado. Especificamente, nós vamos aqui abordar a questão de prova da OAB, estratégias de estudos em tempo de pandemia. Se a gente for pensar todo esse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que você vê essa questão em relação aos alunos, né, aqueles que estão aí já próximos de se formarem, ou aqueles que já se formaram, mas estão e vão tentar a OAB, como é que você poderia abordar essa questão do estudo em si? Ou seja, a pandemia é um motivo para poder alterar o ritmo de estudo, para se alterar as estratégias? Como é que você vê essa questão dessa questão da pandemia em relação aos estudos para a OAB? Acho que você trouxe um tema interessante, né? Eu não me apresentei, porque eu acho que a maioria das Isso. pessoas aqui me conhece, mas vai que, né? Tô vendo aí a Camila, a Luciana Souto, tô vendo o Rodrigo, mas vai ter alguém que não me conhece, até para saber por que eu tô aqui para falar de OAB, né? Eu sou professora, sou advogada, eu leciono na área de direito civil, advogo também na área de direito civil, mais em específico, né? Meu carro-chefe é direito das famílias e sucessões. Faço parte de um preparatório para a OAB que chama Saraiva à Prova, no qual eu tenho a oportunidade de participar de um livro da coleção do Pedro Lenza que chama OAB Esquematizado. Então, eu estou aí numa jornada há pelo menos algum tempo, exclusivamente, muito me dedicando para essa jornada rumo à aprovação na OAB. Algo que eu gosto muito, porque eu sei que é a cereja do bolo de quando as pessoas formam, mesmo quem não vai utilizar de plano a carteira. E aí eu adoro poder participar, ver toda essa emoção de vocês, todo o empenho, toda a dedicação. E mais específico, eu tenho trabalhado justamente essa preparação. A OAB, eu falo que ela tem 2 lados. Um lado, que é o lado técnico, que é o lado da gente realmente estudar as matérias, mas só estudar essas matérias não funciona, né? Quem já passou pelo OAB sabe disso. O emocional, ele te empurra ou ele te joga para o buraco. Então, eu trabalho exatamente nesse ponto, do desenvolvimento de habilidades, de afloramento das nossas próprias potências, para que a gente possa, então, despertar, para que a gente tenha um controle emocional adequado para ir lá e fazer a prova e ser aprovado. E aí veio a pandemia, como você bem colocou, e nos traz desafios, né? Muitos desafios. Eu acho que o primeiro desafio que a pandemia nos traz, ela também traz um ensinamento, que é todos nós, né, ainda que em grau diferente, algumas pessoas com mais, outras pessoas com menos, todo mundo tenta controlar, né, de certa forma, a vida. Então, tudo a gente quer muito certinho, a gente quer ter controle sobre todas as atitudes, a gente quer estudar e quer ter certeza que vai ser aprovado. Então, é do ser humano tentar controlar todas as situações que vivem. E aí vem a pandemia e tira esse nosso controle. E fala, olha, a vida é realmente fluida. A gente não tem esse controle. Então, gente que estava com casamento marcado, deixou de casar. Gente Verdade. que estava na segunda fase da OAB, 31º exame, né? As pessoas passaram para a segunda fase e estão até hoje aguardando essa prova. Então, você não tem mais esse controle. E isso gera muita ansiedade. Fora isso, a pandemia ela é tão séria que ela traz uma crise econômica mundial. E a gente sabe que tem muita gente desempregada. Então, se eu agora desejo passar na OAB, já desejava antes, desempregado, eu estou lutando por uma sobrevivência e tenho ainda mais desejo de passar na OAB, porque é como se a OAB fosse a minha salvação. Então, eu vou gerando muitos processos de ansiedade.
Porque eu não tenho mais esse controle que, teoricamente, vamos dizer assim, eu achava que eu tinha, e a pandemia vai esfregar na minha cara que eu não tenho esse controle, e isso acaba que atinge inevitavelmente os estudos. Eu acompanho muito de perto essa preparação, porque eu acho que a preparação é algo fundamental para que a gente seja aprovado. A gente não levanta de manhã e fala, hoje eu vou passar na prova do AB, né? Quem vai competir uma maratona, um nadador, uma equipe de futebol, há todo um processo, né, de preparação. Exato. Prévio. A seleção brasileira se prepara, eles se encontram antes, né? Há um período de preparação para você ir lá e ganhar um campeonato. É a mesma coisa a OAB. Então, sem sombra de dúvidas, acompanhando cada pessoa muito de perto, houve esse impacto no estudo. Porque todos nós somos afetados. Se tiver alguém aqui nessa live, pelo amor de Deus, até coloca aí. Se tiver alguém nessa live que falou, olha, minha vida tá plena, eu não tive nenhum impacto, pelo amor de Deus, isso é mentira. Eu tive que sofrer várias adaptações na minha vida, né? Eu falo que é luta diária contra a pandemia, contra o que está acontecendo e contra também combate às nossas próprias emoções. Verdade. Então, se a gente tem esse cenário que a gente sabe que impacta, que o nosso emocional já está ali fragilizado, a gente está muito tempo em isolamento, né? Mesmo aquele que sai para trabalhar, porque ainda não está em isolamento, ele tá limitado das liberdades, né? Isso é um fato. Fora isso vai impactar, né, todo esse emocional que já é gerado pela pandemia. A gente tem essa expectativa aí da OAB, que ela, de certa forma, ela dá uma paralisada, vai gerar uma ansiedade, isso é um fato. Se eu estou em um estado diferente, obviamente que eu tenho que utilizar estratégias diferentes. Se você acha que você vai conseguir sentar e estudar da mesma forma que antes da pandemia, você não vai. Por quê? Agora você está em casa, você tem filho. Mãe, acabei, vem me limpar. Mãe, vem, corre aqui, vem cá pra ver. Tem vídeos hilários sobre isso na internet, inclusive a gente vê, né? É o tempo todo. O cachorro late. Outro dia desse eu tava numa live, sem brincadeira, minha gata pulou no meio da live, né? É coisas que a gente vai ter que lidar. Então, a gente tem nesse momento entender que a gente precisa mudar as estratégias, porque a realidade ela mudou. E isso não só para a OAB, né? Eu tô vendo aqui vários advogados, pessoal todo, né, que passou aí pela jornada. Advogado que acha que vai fazer a mesma coisa e vai funcionar, não vai. Porque a advocacia ela também se alterou com a pandemia, né? Sim, com certeza. É interessante que você traz essa questão, que na verdade quando você comenta, ou seja, na verdade a gente não tem um controle de nada, né? Na verdade, nós temos que nos adequar, né, em relação a essa questão. E quando você comenta a questão do ritmo, dos estudos, eu trouxe aqui uma frase do Benjamin Disraeli, ele é um filósofo francês, foi um político, filósofo francês. E ele fala assim, olha, o segredo do sucesso é a constância do propósito. E aí você coloca essa questão no seguinte sentido, né, para que a gente possa pensar, olha, o momento se alterou, tudo se alterou, nós não estamos dentro de uma normalidade. Agora, cabe a cada um de nós, principalmente às vezes quem está dentro desse contexto de estudando, da prova da ordem, às vezes está desmotivado, a ansiedade está, né, lá no topo, vamos dizer assim, a pensar, opa, eu preciso manter uma constância, porque o dia de amanhã muda. De repente as coisas começam a voltar dentro de um novo normal, igual, né, muito se comenta, e aí eu levo lá atrás, na própria gripe espanhola, em 1918, né? Imagina, naquela época, as pessoas, claro que era uma questão socioeconômica, social totalmente distinta, o mundo não era globalizado igual se é hoje, mas imagina o pessoal lá atrás com muito menos recursos, com muito menos cientistas, vamos dizer assim, com muito menos acesso, ou seja, venceram, romperam e a vida continuou. Então, né, cada um fazendo o seu método, vamos dizer assim, nós vamos romper. E eu queria aproveitar e já trazer para essa nossa conversa, é que quando você comenta a questão, e é natural do ser humano, de repente, estar ansioso diante de algum cenário que não é positivo, é do ser humano, né?
a ansiedade vem, às vezes abate o coração, né? Enfim, como é que você poderia falar para quem nos ouve essa questão de como tentar controlar essa ansiedade, como fazer algo que possa trazer, sabe aquele respirar, respira, pensa, de repente, sabe? Como é que você pode dar uma dica para a gente, para quem nos ouve nessa noite? Bem, Carlos, você traz uma frase que é inevitável não comentá-la, né? Toca profundamente em tudo que eu estudo, em tudo que eu acredito. É uma das palavras para mim que define, né? Eu falo que eu vou tatuar muito em breve aqui uma palavra que muito me define. Talvez até só estou esguardando a pandemia, porque eu acho que após essa Sim. pandemia essa palavra vai fazer mais sentido ainda na minha vida. Mas Uhum. propósito, né? Exato. Eu não tem nada, exatamente nada que eu me proponha fazer que envolva a questão da OAB que eu não trabalhe propósito. Antes de qualquer coisa, o aluno que vai fazer um curso comigo, o aluno que vai fazer uma mentoria, um processo de coach, que me acompanha no AB 365, se você ver a primeira dica do AB 365 é propósito. Por quê? O Uhum. que é esse propósito? Antes de responder a sua pergunta. Sim. Peço desculpas. Bem, o que é esse propósito? É o seu porquê, né? O que está por trás da OAB, né? Qual o motivo que te leva realmente a desejar a OAB? Qual que é o seu porquê? E esse porquê é criado por você. Não aquele porquê que introduziram lá na infância, um porquê do outro, um porquê que não faz sentido para você. É o porquê motivacional, vamos dizer assim, né? É o porquê que só você sabe, né? Pode ser porque eu acredito que através da OAB eu vou mudar a minha vida, porque foi um sonho. É um porquê que só você sabe. Eu gosto muito de uma frase para a gente definir o propósito: para que você faz o que você faz, né? Por que todos os dias você levanta da sua cama? Qual que é o propósito nisso? Isso não independentemente de quem não vai advogar, tinha um propósito quando fez a OAB. E aí eu falo que quando você tem esse propósito claro, definido, não importa, hoje é a pandemia, mas pode aparecer qualquer desafio, porque quando não tem a pandemia, vem da mesma forma doença, vem um monte de gente falar Sim. que você não é capaz, vem desemprego. Uhum. Os desafios, eles sempre vão existir. Não existe uma vida que não tenha desafios. Os desafios, eles vão acontecer naturalmente. Então, ter esse propósito, ele é fundamental. Porque, opa, a pandemia veio, minha vida modificou, mas eu tô aqui, ó, eu tô na estrada. O propósito é, eu posso desviar, mas eu volto para a estrada, porque eu tenho força para todo dia levantar da cama e falar, ainda que eu caminhe a passos mais lentos para poder me adaptar a essa situação, eu não paro. Então, é muito importante a gente ter esse propósito definido. E o que eu gosto, uma das dicas, né? Porque eu acho que, e aqui falando de ansiedade, no lado muito comportamental, né? Não estou falando aqui de Uhum. ansiedade no aspecto da doença mesmo, né? Sim. Aham. De nenhum aspecto aí da psicologia, até porque eu não teria Uhum. habilidade para isso, mas falando realmente da ansiedade como um aspecto comportamental. O que a gente pode fazer, né? Basicamente, quando a gente fala, o Álvaro está ansioso, a Júlia está ansiosa, como que a gente gera esse processo de ansiedade? É importante a gente ter noção de como é gerado o processo de ansiedade, porque quando eu sei como que aquilo acontece, eu consigo também voltar àquele processo ou gerir aquele processo. Então é importante a gente entender para entender quais as ferramentas que eu posso utilizar para combater esse processo. E a Sim. ansiedade basicamente é o quê? Você sair do momento presente. A gente passa por processos de ansiedade porque a gente começa a viver lá no futuro. Então eu tô nesse momento e tô estudando, mas eu tô aqui com a minha cabeça, gente, mas será que vai ter essa prova dia 30 mesmo? Mas será que eu não tô estudando à toa, não? Aí eu tô estudando e a minha cabeça tá em outro lugar. Gente, mas eu falei com fulano que eu ia ligar para ele. Peraí que eu vou parar para estudar. Ah, mas se eu for demitido, eu vou contratar um curso agora preparatório. Vou gastar tantos reais. Mas e se eu for demitido? E aí você começa a viver o se,
o se Uhum. muito no futuro e você esquece de viver o presente. Então, você pode perceber que todos os métodos, né, para que de Uhum. controle ou de gestão da ansiedade, eu gosto muito de utilizar a palavra gestão, porque a gente consegue controlar mesmo, não. Sim. A gente consegue É. gerir. Tem dia que eu tô mais ansioso, eu consigo gerir aquilo, vai ter dia que eu vou estar menos. É realmente uma gestão, muito mais do que um Uhum. controle. Então, é muito interessante que você pode observar que todas as técnicas que neuropsicólogos, psicólogos, né, coaches vai utilizar são técnicas que vai fazer com que a gente volte para o presente. Eu, Primeira, pois não, pode pode falar. prosseguir. Não, eu ia só fazer uma ponderação, dizer que essa questão de gerir a ansiedade é muito interessante, porque a gente, por uma analogia, diria como gerir o tempo, né? Se você não gere o seu tempo, você vai produzir algo, ou seja, às vezes você não vai produzir da forma como você gostaria, aí tudo começa a se acumular, né? Então você tem esse contexto. A sua analogia é muito perfeita, porque você tem 24 horas, eu tenho 24 horas no dia. A Carol aí, minha ex-cliente linda que está aqui, também tem Uhum. 24 horas. Qual que é a diferença em gente que consegue ter uma produtividade e gente que não consegue ser produtivo? A gestão dessas 24 Exato. horas da nossa vida. Então é a mesma coisa. Todo mundo aqui pode passar por um processo de ansiedade. Isso é um fato. Quem que vai sair melhor? Aquele que conseguir gerir melhor, se autoconhecer. Primeira coisa para a gente gerir a ansiedade é a gente se autoconhecer. Existem algumas dicas, eu gosto de ser bem prática, porque eu falo que quando Uhum. a gente é prático, a pessoa vai lá, testa e fala: olha, fulano Olha, é tinha verdade. razão, né? Então, é a primeira coisa que eu tenho feito, porque eu também estou vivendo a pandemia. As pessoas acham, né, que embora eu medite, que eu alimente bem, que eu faço terapia, isso não é, eu não escondo de ninguém que eu não tenha Uhum. momentos de ansiedade. É óbvio, eu tenho momentos de ansiedade. Então, Acho como que que eu todos nós temos, né? claro, é natural, né? Como você bem colocou, e é natural do ser humano. Então, como que eu faço nesse momento da pandemia para melhor gerir essa ansiedade? Primeira dica: dieta da informação. E aqui é realmente reduzir o consumo de informações. As informações, elas estão o tempo inteiro nos envenenando. Essa é a palavra. É como se eu tivesse o tempo inteiro comendo algo que é tóxico, né? Porque Uhum. você liga, coronavírus, É. 10 mil mortes, Uhum. fulano foi hoje preso, loja foi fechada, pegaram tantas pessoas, estamos sem ministro da educação, estamos sem ministro da saúde. É, É é, muita é, carga negativa. É Olha, muita carga se eu negativa. ficar, sem brincadeira, se eu ficar um dia com a TV ligada, gente, eu não sei o que é da minha saúde mental. Eu tô É. falando tão sério isso que outro dia teve vários protestos, né? Do episódio que Sim. aconteceu envolvendo, né, nos Estados Unidos, a questão Uhum. racial e etc. Sim. Eu estava antes de uma live, estava já toda energizada para a live, sentei, faltando aí uns 20 minutos para a live. Na hora que eu me vi, a minha lágrima estava escorrendo. E eu falei assim, gente, olha eu aqui já totalmente Uhum. contaminada para entrar para essa live. Então, o que que eu tenho Verdade. feito? Ficar totalmente alienada, essa é a solução, Luísa? Não. Mas Não, é. o que que eu, nesse momento, dessas informações, quais são as informações que são úteis para mim nesse momento? Entende? O que que vai impactar? Então, por exemplo, morreu tantas pessoas, eu consigo controlar esse número de morte? Como? Eu consigo fazer uma higienização, etc. Ok. Mas você ficar o tempo inteiro só ouvindo isso, você entra numa neura, né? É. Eu tenho aqui um caso, uma vizinha minha, a gente até apoiou nesse processo, que realmente ela não estava se comunicando com os familiares. Porque Uhum. entrou nesse ciclo totalmente vicioso, né? É Uhum. sério. As pessoas estão morrendo. Isso é um fato. Sim. Mas a gente Sim. também ficar o tempo inteiro só ouvindo isso não é legal. Outra É. informação, eu acho que especialmente para o pessoal que está aqui, que eu já sei que é advogado. Olha, a cada 10 minutos sai uma medida nova.
É um negócio surreal. É medida, sei lá, das contas, é outra medida, é lei nova. Artigo, eu nunca vi em toda a minha pequena existência, né? De quase 31 anos, eu nunca vi tanta produção bibliográfica, né? Tanta produção acadêmica. Eu falei assim, gente, a Exato. galera tá produzindo no rolo, não tem Uhum. condição, É, né? É o tempo inteiro. E aí, o que você começa a fazer? Processos que também vão intoxicar você. Por quê? Olha, o fulano tá publicando demais. Eu não tô. Olha, eu não sei essa uhum. lei. E aí você quer acompanhar tudo que está Exato. acontecendo. Você não vai dar conta. Isso é um É verdade. fato, né? Então você tem que escolher aquela área que você atua, se informar do geral e realmente ser especialista naquele assunto. Agora, no que Uhum. acontece nos demais, né, das demais áreas, você não vai ter esse controle. É impossível a gente conseguir controlar a enxurrada de informação que o tempo todo acontece. Então, a É primeira dica verdade. que eu acho para esse momento é dieta da informação. Uma segunda dica que eu acho que é muito importante, e aí já focando bastante, muito para quem está fazendo OAB, é desligar o celular no momento do estudo. É algo assim, fundamental. Se você não desligar o celular por algum motivo, que o trabalho não pode, enfim, não sei qual motivo, afaste o celular. Porque só o fato de você estar ali parado, estudando e ver uma mensagem assim, é quase uma palpitação. Não, eu não vou pegar. Na hora que você pensa em não vou pegar, você Já já pegou. desconcentrou, você já perdeu o Verdade. foco do estudo. E aí, uma Uhum. técnica que eu amo muito, é a técnica do Pomodoro. Se você tem 4 horas para estudar, e você fala que vai sentar e vai estudar 4 horas, às vezes isso não vai ser produtivo. Porque hoje a gente tem muita coisa para tirar o nosso foco. A gente Uhum. distrai muito fácil. Mas É se eu não verdade. consigo 4 horas direto, mas será que eu consigo, então, 25 minutos? Será que eu consigo me concentrar num período menor? E aí eu vou aumentando esses períodos e vou intercalando com o descanso, que é basicamente o que a técnica do Pomodoro vai fazer. Então, eu acho que seria um primeiro passo, assim, sabe? Para a gente Entendo. começar um pouco a parar de gerar o processo de ansiedade, dar uma barrada nessa questão de sair do presente e ir para o futuro. Entendi. É muito pertinente suas colocações, assim, precisas. É, tem um provérbio, provérbio 18:24, fala assim que a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E aí, dentro desse contexto que você está colocando, ou seja, é você saber filtrar a informação que está vindo de forma que você possa se desintoxicar, porque é isso que você falou. E aqui eu também faço esse exercício. Eu não sou de ver televisão. Isso não me edifica eu ficar vendo televisão, programa. Agora, as pessoas vão perguntar assim, mas então você é um alienado? De maneira nenhuma. Acompanho tudo que está acontecendo, tenho minhas opiniões de mérito, enfim, qualquer assunto que de repente tiver aí acontecendo, se eu não souber, eu vou correr lá para poder pesquisar. Agora, isso não quer dizer que eu fico o dia inteiro, ou fico gastando boa parte do meu tempo acompanhando jornais, enfim, mas eu estou antenado a tudo que está acontecendo. E acho que isso, e tem um provérbio que fala assim, que a gente deve reter o que é bom e desprezar o que não edifica. E às vezes, dentro desse contexto que a gente já vive de pandemia, é muita notícia ruim, é muita coisa ruim, a gente deixa de reter o que é bom e fica se alimentando e alimentando de tanta coisa, e de repente a questão mental da gente vai ficar, a saúde mental vai ficando tão depreciativa, a gente começa a ficar tão depressivo, a ansiedade toma conta, que de repente o foco que se tem em relação a AB, em relação a qualquer outro objetivo, você começa a achar isso tão supérfluo, ou seja, bate a desmotivação. Então é muito importante quando a gente pensa nessa questão de saber lidar com as coisas do dia a dia, com aquilo que a gente alimenta do dia a dia, ou seja, porque você alimenta a alma para que ela possa florescer, para que você possa ver as coisas com os olhos de esperança, ou você vai simplesmente sentar no sofá e ficar ali achando que não tem jeito, não tem solução, né? Tem um outro provérbio que fala assim que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, ou seja,
Traga à memória aquilo que dá esperança, traga à memória aquilo que você possa fazer, que você possa ir a pensar além do que está aqui posto, sabe? De tentar encontrar, eu brinco muito assim, gente, vamos criar teses, vamos criar novas concepções, sabe? Vamos criar algo que, assim, poxa, é um caminho interessante do que ficar na mesmice. Então é muito interessante essa condição que você aborda, e principalmente por essas dicas, ou seja, o tempo que você tem, 25 minutos, perfeito. Desliga, se afaste do celular, foque naquilo que você está fazendo, né? Enfim, e aí você já comentou duas dicas que você né, já comentou aqui, e eu queria, dentro desse contexto, todo esse trabalho que, por sinal, de excelência que você desenvolve, quais outras dicas que você daria para quem está nos acompanhando, que de repente está estudando para a prova da ordem? Aí eu até diria assim, existe um método infalível? E aí eu te perguntando isso dentro do seu contexto, e aí eu queria dar Pergunta boa, hein? existe um Super método importante, infalível? hein? E aí, Boa. por exemplo, eu vou deixar você responder para depois eu dar a minha visão pessoal, para não contaminar e de repente. Enfim, eu queria que você respondesse. Existe um método infalível para quem está estudando? E às vezes quem não passou da primeira vez, não passou da segunda, o que você teria a dizer para essas pessoas que estão aí caminhando em relação à prova da ordem? Então, ótimo. Vou complementar o que você falou, porque eu acho que reforçar, porque eu acho que é de grande sabedoria o que você traz. Por quê? As pessoas esquecem que além de um corpo físico, né, a gente é composto por toda a nossa saúde mental. Então, da mesma forma que se a gente comer só doce, só gordura, o que vai acontecer com os nossos exames? Todos vão se alterar. Glicose, Uhum. colesterol. É a mesma coisa aqui, ó, do nosso aspecto mental. É o que a gente vai alimentar, o que a gente coloca aqui para dentro, né? Então, essa alimentação, como eu brinco, né, a dieta da informação, ela é extremamente importante, porque aquilo que você colocar para dentro é aquilo que você vai refletir para fora. Então, se você, Uhum. primeiro passo, se você não acredita que você vai ser aprovado, a sua atitude mental, isso é pesquisa, contribui Uhum. para que aquele fato realmente ocorra, né? Que a reprovação chegue. Tem uma pesquisa que é muito fácil de entender, e aqui trazendo rapidamente, que é a gente pensar no efeito placebo. Você entrega, né, para um paciente um remédio de açúcar e fala que aquele remédio vai aliviar os sintomas. O que acontece? Em 55 a 60%, aquele sintoma é aliviado. E é porque tem aqueles efeitos? Não, porque foi atitude mental. Isso é a neurociência pura. A atitude mental da pessoa vai contribuir. Não só como ela sente em relação àquele aspecto, mas realmente para que os efeitos daquela ação. Então, eu falo que nesse momento de pandemia, a gente tem que cuidar muito de como a gente está se alimentando, como que essas informações estão sendo inseridas na nossa vida. Outra dica que eu acho que é muito importante, e aí depois vou focar aqui direto na sua pergunta, que funciona muito para mim, eu brinco que é o ritual da aprovação. Todo mundo tem que ter um ritual da aprovação. Eu falo que eu tenho o meu ritual matinal. O que é o meu ritual matinal? É como eu levanto. Quem já levantou atrasado? É uma desgrama. Eu falo, gente, é uma desgrama levantar atrasado. Você bate o pé na quina, o carro falha. O dia vai embora, o dia fica todo complicado. Esquece dinheiro, aí você fica mal-humorado, você briga com o namorado, é um negócio, né? É terrível, né? E aí você fala, ai, tô doido pra acabar esse dia. Então, tem que dar muita importância à forma que você levanta. As 2 primeiras horas do seu dia impacta em todo o seu dia. Então, hoje, eu me preparo para levantar. Eu me preparo para começar o meu dia. Então, é um momento que eu me dedico muito à minha espiritualidade. E aqui, para além de religião, é o meu contato comigo mesmo. É o momento que eu vou fazer as minhas leituras, mas eu não vou ler o Código Civil, não. Eu vou ler algo que realmente vai me trazer essa esperança que você falou. Olha, se o Que vai lhe mundo tá um edificar, né? caos, né? Eu falo, é uma merda gigante. É o que está acontecendo. Eu tenho, então, que
acreditar que tem coisas após essa merda gigante, né? Tem que ter coisas boas para que eu possa me alimentar. Então, é o que eu vou colocar para dentro logo pela manhã. Fazer meditação, e as pessoas acham que fazer meditação é coisa de outro mundo. Não. Se você fizer 5 minutos de silêncio, você está se ouvindo. Né? As pessoas, elas esqueceram como que se ouvem. Como que eu vou ouvir o outro se eu não consigo nem me ouvir? É um processo muito de empatia. Se você não sabe nem se ouvir, como que você vai conseguir ouvir o outro? Então, ter um mini ritual. Gente, se você levantar 5 horas da manhã, porque eu sei que tem muita gente que levanta muito cedo, é gastar 10 minutos. É não sair da cama de qualquer jeito. É realmente, ó, mentalizar, visualizar, fazer a visualização daquele dia. Algo que eu sempre faço quando eu tenho algum desejo, algum objetivo, eu já me imagino, eu já me comporto como tal. Então, se você quer passar na OAB, já se imagine advogado. Como que você vai estar nesse dia que você vai buscar essa carteira? Qual que vai ser a roupa? Você pode levar só 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Como que você vai para essa prova? Quais as questões que você deseja que caem nessa prova? Eu, antes de ser professora, eu já sabia até a roupa. A roupa que eu ia estar em sala de aula. Eu quero casar. Eu só ainda não achei o marido. Mas eu já sei o meu vestido, a daminha, a música. Por quê? Porque eu visualizo, né? Eu imagino aquele homem. Eu sei que a imaginação do homem às vezes é um pouco mais difícil. Mas ele vem, né? Então, é exatamente isso que eu faço nesses processos de visualização. Agora, algo muito prático, além dessa questão emocional, para quem está rumo à aprovação na OAB, você tem que ter um mapa. Eu falo, levanta da cama. Você não sabe para onde você vai? Qualquer caminho serve, gente. Você tem que ter um mapa. Todos os dias saber o quanto você vai se dedicar para a prova da OAB. É meia hora. Meia hora é melhor do que nada. 2 horas, é 1 hora. Mas o que você vai estudar? É o quê? Videoaula? É fazer exercício? Então, é muito importante que o aluno crie um próprio cronograma. Existe método infalível? Respondendo a sua pergunta. Existe. Aquele que funciona para você. Se eu falar hoje aqui que é para você estudar 8 horas que você vai passar, não sei. Você tem que saber, o método, ele tem que adequar a sua rotina. O método é só um método. Ele funciona quando funciona para você. Como que eu sei que esse método que a Luísa está falando funciona para mim? Indo lá para a arena. Indo lá e colocando todos os dias. Se você se propôs a estudar 1 hora e em 40 minutos você já desconectou, você já viu que não dá para estudar 1 hora. Você tem que testar, vou trocar. Então, ter um cronograma. Você pode comprar cronograma? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Pode, você pode comprar cronograma. Mas esse cronograma, ele precisa ser adequado à sua realidade. Por quê? Porque senão você vai gerar mais processos de ansiedade. Quando você vê uma lista no final do dia que você não cumpriu, você esquece de tudo que você cumpriu. Aí você fala assim, não, gente, dei conta de nada hoje. Lógico que você deu. Você não deu conta de tudo, mas você fez um tanto de coisa. E aí as pessoas, elas só focam naquilo que falta. Mas elas não celebram aquilo que já aconteceu. Então, se você conseguiu ir bem no simulado, você fala, mas eu não fui bem em tal matéria. Ok, mas você foi bem em outra matéria. Então, a gente tem que também, eu falo que é mudar a ótica. Né? Não naquilo que falta, mas naquilo que eu já consegui. Poxa, consegui hoje assistir uma videoaula, 2 videoaulas, beleza, vamos celebrar. Como que eu vou celebrar? Eu vou me permitir assistir uma série. Eu vou me permitir ficar um pouquinho mais na internet. Vou me permitir hoje eu vou até comer uma pizza. Né? Eu mereço, vou até comer uma pizza aqui, porque realmente a semana inteira eu me dediquei, deu tudo certo. Eu trabalho muito com sistemas de recompensa. Eu coloco a meta, fui, consegui, mereço, recompensa. Né? Então, eu acho que existe método infalível. Aquele que realmente funciona para você. Aquele que você vai lá, tira a bundinha da cadeira e vai todos os dias. Se eu tenho um plano, que é um cronograma, eu vou fazer exatamente o que eu chamo de quê? De ajustes, né? Faço ajustes. Sim. Fez ajuste, porque toda jornada vai precisar, bora para frente. Então, eu acho Concordo. que vai existir aquilo que funciona para você.
Obrigada, Jardel. Estou vendo aí, né? Fernanda também chegou, bem-vinda. Uhum. Kênia, muita gente, que legal. O professor Muito legal, Francis muito também. bacana. Pode ir lendo aí pro Legal. pessoal, porque essas letrinhas muito pequenininhas, eu não enxergo essas letrinhas, não. Meu problema de Samuel, visão não me Marina, permite. o Juninho, Que Daiane legal, gravava muito bom, viu, pessoal? presente. Muito legal, muito legal. Muito bom. Luísa, é muito interessante o que você comenta. Eu diria que o plano infalível, vamos dizer assim, é aquele que realmente vai se adaptar ao método, né, de cada pessoa. Eu costumo dizer o seguinte: não queira, ou não, de repente não é viável, você olhar para o fulano do lado e falar assim, eu quero fazer igual o fulano. Pode ser que não dê certo. E às vezes não vai dar certo. Por exemplo, eu estudei com vários colegas, os quais eu convivo ainda hoje, e tinha uma colega que, para mim, eu sempre olhava e falava, gente, mas que coisa interessante. Ela carregava doutrina para cima e para baixo, a Camila Kelly Garcia, e eu achava aquilo fantástico. E ela era dessas alunas que se debruçava na leitura da doutrina, tal, e eu olhava e falava, muito legal, mas não funcionava para mim. Assim, a esse, sabe? Mas era o método dela e funcionava para ela perfeitamente. Eu tinha outros métodos de aprendizado. E aí, em relação ao AB, eu sempre vejo no seguinte contexto. Por exemplo, como é que foi a minha questão? Quando as pessoas falam, mas como é que para você funciona? Eu estudei as 20 últimas provas da UAB. As de primeira etapa e as de segunda etapa. O que eu comecei a fazer? Já no nono período, que eu falei, eu quero atuar, trabalhar, estudar para passar no nono período. Já quando fechar, eu já está aprovado na ordem. O que eu fiz? Comecei a ranquear as questões. Colocava o exame, a questão 1, tal, qual que era o assunto abordado, aí eu ia fazendo pelo meu conhecimento, aí eu ia lá colocar certo, errado, tal. Ao final, quando cheguei no 10º exame, 10ª prova que eu fui fazer, eu comecei a perceber, poxa, os assuntos começam a se repetir de uma forminha diferente ou de outra. O assunto era praticamente a base, os assuntos eram mais quase que a base. Claro que tem uma coisa ou outra que às vezes não aparece nenhum nem outro tal, mas aí, ou seja, aquilo que repete, você consegue falar, opa, vou focar assim, assim. E eu comecei a ranquear meu conhecimento, minha habilidade e tal, e eu fui vendo, no primeiro eu fui ruim, no segundo fui ruim, de repente, do quinto em diante, você começa a ter uma aprovação, sabe, assim, de acerto muito maior. E assim fiz as 20 últimas provas de primeira etapa, as 20 últimas provas de segunda etapa. Quando eu fui chegar para poder fazer a prova, eu me senti muito mais preparado. Aquele ambiente da leitura, né, das questões, você já está tão familiarizado que aquilo ali não te assusta. Você pode não ter saber o assunto, mas não vai te assustar. Aquilo ali não vai te gerar um apagão. E uma outra coisa que eu costumo sempre comentar é o seguinte, Luiz, e acho que você vai concordar, você principalmente por lecionar, você vai entender. O aluno, que é um bom aluno, que estuda, e olha que aí vai falar assim, porque você não vive a minha vida. Eu vou falar, mas você também não conhece a minha história. Porque se eu te contar a minha história e as minhas dificuldades que eu tenho, até do ponto de vista visual, porque eu tenho uma deficiência visual muito severa, e eu ainda comento, às vezes, que os meninos brincavam dentro da sala comigo, que eu nunca fui de anotar nada, porque eu não enxergava, não enxergo de longe, assim, com facilidade. Eu não era mas eu era um bom ouvinte. Então, às vezes, eu estudava posteriormente, dentro daquele contexto da aula. O aluno que estuda, que se dedica desde o primeiro período a fazer um bom curso, e aí entra naquela questão, ele vai chegar no nono período e ele vai passar na prova da ordem sem muita dificuldade. Sabe como? Sem E aí vem aquela. dúvidas. E aí vem aqui, só complementando, e aí vem aquela questão agora, o aluno que não se dedica, que é aquele aluno mediano para baixo, que quer só tirar ali a média, só para passar da matéria, não sei o quê, esse aluno vai chegar na prova da ordem e não vai ser bem sucedido. E a culpa não vai ser nem da faculdade, nem dos professores, a culpa é dele próprio. Com certeza. Né? Eu sempre falo isso. A OAB é só uma prova. Ela é reflexo de uma jornada de 5 anos. Por que tem gente que leva mais tempo para ser aprovado? Entre os fatores, né? Um dos fatores é esse. Se você fez uma base muito fraca, você vai ter que levar um tempo para, então, construir o mínimo dessa base para ser aprovado. Então, quando eu leciono, né, esse período, eu lecionei para o segundo período, eu falei assim, gente,
sólida para sofrer menos. Colocar como sofrimento, mas para se lá no 10º período. A OAB ela vai vir como um processo muito natural. E eu gosto muito de falar algo que você falou, que é você ter muita consciência da sua jornada. Aquele nadador, ele cai na piscina, ele não fica nadando e vendo se o outro está chegando, não. Porque enquanto você está olhando para o lado, você perde o seu foco, sim. né? Eu falo assim que a OAB ela também tem uma pitada do aperto foda-se, meu amigo. E vai, Sim. né? Então, assim, olha, eu tô cheio de problema de família. Eu sei de problema, né? Pera aí que eu vou deixar você passar no AB. Vou dar um stop aqui nos problemas. Não. E olha que coisa interessante, professora Luísa. Às vezes as pessoas falam, se você comentou se a questão de você cumprir uma meta, você se permite, né? Vamos dizer assim. Quando eu fui fazer a prova, aí as pessoas ficam assim, nossa, vou fazer a prova essa semana, eu não posso sequer ir ali na esquina, eu tenho que ficar... Quando eu fui fazer a prova da ordem, no domingo, a primeira etapa, no sábado, foi baile de formatura da minha irmã. Aí o pessoal ainda me perguntou aqui em casa assim, você vai? Eu falei, claro que eu vou. Vou aproveitar, vou divertir e tal. Sabe como? Fui, fiquei até umas 2, 3 horas da manhã no baile, vim embora para casa, deitei, dormi, acordei no outro dia bem mentalmente tranquilo, fui fazer a prova. Aí, se por um conta ele vai, não vou não, porque amanhã eu tenho prova da ordem. Ou seja, eu me distanciei, né, no sábado, né, de tarde em diante. Falei, o que eu estudei, agora não tem como ficar desesperado. Falei, vou divertir, vou com a família, enfim. E foi uma maravilha. Sabe como? Então as pessoas têm que se permitir e falar assim, olha... Ou então seria um processo ao contrário, né? Você em casa, é um momento de felicidade da sua irmã, toda a sua família lá, e aí você aqui em casa sofrendo porque você não foi. Então, devia ter ido. Aí, olha, eu não passei na UAB porque eu fiquei pensando que eu podia ter ido. Então, não, assuma as consequências dos seus atos. Exato. Ok, era um momento importante, você não estava indo numa festa qualquer, né? Se fosse verdade. não, vou sair vou para uma boate, vou beber a noite toda. Não, era um momento específico. Não tinha outro baile da sua irmã, era aquele momento. Exato. Então, eu chamo de responsabilidade flexível, né? A gente tem que ter responsabilidade e às vezes também flexibilizar mesmo. E quando você, eu falo que é a tríade, mentalidade, organização e ação, não tem como você passar na OAB. Se você está preparando seus pensamentos, preparando seu emocional, se você se organiza, o que é se organizar? Ter planos de estudo, ter um material adequado, saber onde estudar. Se você se preocupa com essa organização, é só ir para ação. A OAB ela vem como um ato muito natural, né? As pessoas gostam de colocar mais peso do que ela existe. Exatamente. Uma prova. Às vezes você faz uma prova na faculdade que tem um grau de dificuldade muito maior. Muito maior. Né? Com certeza. E aí você cria como se fosse uma espécie de um bicho-papão na prova da OAB. Então eu falo, não, gente, vamos quebrar, né, esse mito da OAB. E outra, a OAB não te define. A pessoa que é aprovada na OAB, ela continua sendo uma boa mãe. Ela continua sendo uma pessoa corajosa. A OAB não define quem você é. É apenas não define o profissional que a pessoa vai ser, não define. E uma coisa interessante nisso é que eu costumo dizer o seguinte, você não ser aprovado no OAB não é nenhum demérito. Não é nenhum demérito. Não é. E não define o profissional que a pessoa vai ser. Claro que às vezes tem aquela questão até da sua, poxa, a prova veio muito pesada, ninguém estava esperando. Tem essas questões, óbvio que tem. Né? Às vezes você estuda, chega lá uma prova que, tipo assim, enfim, a maioria não conseguiu lograr êxito. Mas a questão de você não ser aprovado não define o profissional que você é e muito menos é qualquer tipo de demérito. Às vezes existe aquela questão de concorrência, né, entre os alunos. Ah, fulano passou, nossa, eu tenho que passar de primeira porque se eu não passar eu vou me sentir inferior ao fulano. Tem disso não. Quem define o que você é você. E ninguém te pergunta, né? Olha, quero saber com quantos pontos você passou na UAB. Não é? O ano que você passou na UAB. Exatamente. Né? Ninguém me pergunta. Não. Eu vou te falar pouco. Em que faculdade você formou? Ninguém pergunta, né, via de regra? Poucas vezes na vida eu precisei tentar um diploma, né? Eu falo, gente, os títulos,
né? Eles não definem um profissional. Eu falo que a pandemia trouxe, inclusive, isso. Quantas pessoas que você sabe que são doutores, qualificados, estão passando por crises? Porque Sim, não é o título que vai fazer você vencer a crise, não é o com título que vai fazer certeza. você ser um bom profissional. Ninguém vai parar e vai te perguntar onde você formou, quantos pontos você passou na OAB. Quem passa com 6 ou quem passa com 10 é advogado. Pronto, final. Exato, Eu falo que exato. vamos simplificar os passos, né? Vamos, tudo que me colocado, eu falo, gente, vamos simplificar. Se eu já estivesse conseguido, é algo que eu amo fazer. Eu quero comprar um carro. Se eu tivesse conseguido hoje comprar esse carro, qual que teria sido o passo antes? E o anterior? E o anterior? Então, a gente constrói um plano de ação pensando, simplificando. Quando eu penso, vou passar na OAB, pensa o primeiro passo que você precisa. É a inscrição, definir quando você vai passar. Então, são pequenos passos, né? Eu chamo de Exato, trabalho de formiguinha. É exato, constância, é constância. exato. A OAB não é Estratégia, né? ato, é São estratégia. estratégias. Eu falo, não Verdade. é ser excelente uma vez por semana, não. É ser bom todo Uhum. dia. É Todo muito dia, melhor você ser bom todo dia do que uma vez por mês. uma vez Hoje foi excelente. excelente. Não, É faça verdade. pouquinho todo dia. É a constância de todos esses fatores que a gente está falando aqui, de todo dia criar essa prioridade que vai fazer a diferença. E quando É você me fala verdade. dessa colega que carregava a Uhum. botina, eu me lembro muito. Foi uma época que eu usei mochila. Porque eu ia Uhum. para o fórum, fazia estágio e eu ia com o meu caderno e com o Vadimeco. É o tempo inteiro, é uma imersão. Se você vive essa imersão, a OAB tem começo, meio e fim. Depois você passa, Uhum. acabou. Exato, Ela tem um acabou. tempinho Exato. só aqui, de uma vara na outra. Eu vou ler. Eu vou Uhum. dormir. Antes de dormir, então vou ler mais um pouquinho. Deixa o Vadimeco Uhum. no banheiro, parou, o mini Vadimeco, vou dar uma lida aqui. É o tempo inteiro, tá lavando vasilha, é os tempos otimizados. Ouve a videoaula, Uhum. ouve o Uhum. podcast, comece a É seguir quem verdade. fale de OAB, faça uma Uhum. própria imersão. Porque É aí, meu verdade. amigo, você tá todo dia ouvindo aquilo, isso vai acontecer, e acontece. Eu acho que nós vamos ter que acabar voltando a falar sobre o AB, porque assim, parece que faltam 5 minutos para Acabou, a né? gente vai conversando e o tempo vai acabar. Tem tanta coisa interessante para a gente poder abordar, enfim, acaba que a gente vai ter que voltar num outro momento para poder falar sobre isso. A gente comenta sobre estratégia, eu trouxe aqui uma frase de um filósofo e de um estrategista chinês, Sun Tzu. Ele fala assim, ó, que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então é algo interessante a gente pensar isso no dia a dia da gente. Como é que eu estou, né? Como é que está a minha estratégia, minhas táticas aí dentro desse contexto? Professor Luiz, para a gente estar encerrando já, como é que você avalia essa questão esse ano? Você acha que vai ter a prova da ordem esse ano? Vai voltar? Como é que você avalia essa questão, de repente, sobre até porque já adiaram o Enem, né, para esse ano. Como é que você está verificando essa questão específica? E eu queria que você falasse rapidamente sobre o seu projeto AB 365, para quem está nos acompanhando, de repente, que não conhece, porque o nosso tempo já está fluindo. Maravilha! Vou ser bem rápida. Primeiro, muitos beijos. Obrigada É demais isso. por esse convite. Estou super feliz. Eneida, querida, saudade de Nós que você. agradecemos. Bem, tudo depende do dia 30 de agosto. Vamos todos fazer figa. Eu tô aqui torcendo, porque a minha vida também modifica sem o AB. Eu tô doida para essa OAB Uhum, acontecer. Se o 31º exame, segunda fase, acontecer no dia 30 de agosto, e até agora não houve adiamento, a gente acredita que sim, vai acontecer uma primeira fase ainda esse ano. E aí a gente acredita que vai ser ou no finalzinho de setembro ou no início de agosto. Então, vai ter primeira fase, sim. Qual que é a minha dica? uhum, Esquece a data. Só estuda, só se prepara. Porque se não for agora, vai ser muito em breve. E aí vai ser uma atrás da outra para recuperar o tempo perdido. Então, a uhum. preparação é agora.
Meu projeto, o AB365, a nossa comunidade, eu falo que não é só meu, é de todo mundo que participa, é totalmente gratuito, acontece lá no Telegram, chama o AB365, porque desde o dia 1º de janeiro eu dou uma dica que o somatório te leva até a aprovação. Quem quiser entrar, basta só ir lá no meu Instagram, @soalheiroluiza. Na minha descrição tem um link, você entra, vai estar lá o Telegram, todos vocês serão muito bem-vindos. Perfeito. Professora Luísa, muito obrigado. Eu agradeço em nome do Núcleo Direito em Movimento, em nome de todos os integrantes. É um projeto que eu já compartilhei com você, né, um tempo atrás. Essa palestra, na verdade, essa aula, a ideia é que ela fosse presencial, mas que bom que né, ou seja, a própria pandemia move a gente para poder se adequar, e que bom que podemos compartilhar por meio dessa live com outras pessoas, né, Brasil afora, possivelmente nos acompanhando aqui. Vou tirar o óculos, eu queria finalizar só falando uma passagem de Fernando Sabino, que ele fala assim, olha, de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. É o Fernando Sabino. Então, acho que isso resume bem a pandemia, né? Isso resume bem a pandemia, porque fomos interrompidos, né, no caminhar, e aí nós estamos nos adequando e atuando. Muito obrigado, um abraço para você, e o Núcleo está à sua disposição, o NDM está à sua disposição para aquilo que você precisar, para ajudar a divulgar, para falarmos sobre outros temas. Estamos aqui de coração aberto. Recíproco, espero muito em breve poder fazer aquela palestra presencial, porque eu já estou morrendo de saudade de abraçar vocês, ter contato humano mais de perto, não aguento mais a gente nesse isolamento, e eu só tenho a agradecer. Obrigada. E também agradecer todos que estão aqui acompanhando a live. Siga a Soalheiro Luiza, o @MDM, Núcleo Direito em Movimento. Nós vamos sempre estar aqui divulgando dicas, né? E, enfim, quarta-feira que vem a gente volta com um novo convidado, com outro tema, e vamos seguindo. Vida que segue, que Deus nos abençoe. Um beijo para você. Com Deus. Obrigada. Até, tchau.